Olá, pessoal! Aqui é a Cristiane Fenster-Seifer, analista de investimentos da Empíricos. Eu trabalho nas séries Palavra de Estrategista, Empíricos Best Ideas e Microcap Alert. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a possível tributação de dividendos. Bom, a gente sabe que ainda não tem muitas definições sobre isso, mas a gente está em meio a uma discussão sobre a reforma tributária e recentemente o nosso ministro Paulo Guedes falou aí sobre, novamente trouxe o assunto de uma possível tributação dos dividendos. Bom, primeiro para falar disso, a gente precisa entender um pouco como ocorre hoje a distribuição de dividendos e juros sobre capital e qual seria a proposta do ministro. Primeiro, uma das principais linhas aí, pelo que parece, seria um fim no juro sobre o capital próprio. O juro sobre capital próprio, ele é uma espécie de jabuticaba brasileira, porque ele não ocorre em muitos países. O juro sobre capital é uma forma que as empresas têm hoje de pagar proventos para os investidores, para os acionistas, mas que na demonstração de resultados das empresas é contabilizado como uma despesa e com isso reduz a base sobre qual incide o imposto de renda que vai ser pago sobre as empresas. Então, o juro sobre capital é interessante para as empresas porque ele acaba tendo um efeito de reduzir o imposto de renda que as empresas acabam pagando. Bom, uma das propostas, a princípio, seria a eliminação, a extinção do juro sobre capital próprio. E aí a gente foca apenas então nos dividendos, né? Como acontece hoje, né? Hoje as empresas elas pagam 34% de imposto sobre o lucro. São 9% de contribuição sobre contribuição social sobre o lucro líquido e 25% na forma de imposto de renda pessoa jurídica. A proposta seria então reduzir o imposto que as empresas pagam, imposto de renda, né, IRPJ, passando de uma alíquota atual de cerca de 25% para algo como 20% e, em contrapartida, haveria então essa tributação dos proventos, dos dividendos. Os dividendos hoje são isentos de imposto de renda, ou seja, eles não pagam imposto de renda porque a empresa já tributou o lucro. Mas a partir daí, então, seria feita uma tributação primeiro de cerca de 15% e depois de 20% sobre os dividendos. Isso não é de todo ruim, porque se a tributação dos dividendos viesse acompanhada de uma redução no imposto de renda, isso acabaria tendo um efeito nulo para a empresa, dependendo das alíquotas, e incentivaria as empresas a reinvestirem mais os seus lucros nos próprios negócios, em vez de pagarem esse lucro na forma de dividendos. No fim do dia, isso poderia ocasionar mais geração de empregos, mais investimentos e mais crescimento das empresas, de suas receitas e dos lucros, e no fim poderia levar a uma maior valorização das empresas, e aí os acionistas ganhariam mais na forma da valorização das empresas do que na forma de dividendos. Em conclusão, em resumo, eu não acredito que alguma mudança, se viesse nessa forma, ou seja, um aumento na tributação de dividendos com uma compensação da redução da alíquota sobre o imposto de renda pago pelas empresas, eu não acredito que tornaria cases de dividendos ruins, desde que sejam empresas que tenham um crescimento esperado nos seus negócios, na sua valorização, e que tenham um pagamento de dividendos que ainda assim fosse maior do que o dividendo ou o retorno obtido em outros tipos de investimento, como fundos imobiliários, por exemplo, que também tem risco de volatilidade e que são geralmente investimentos que os investidores fazem procurando renda. Então, mesmo com todas essas mudanças à vista, eu acredito que sim, a gente pode ter ainda boas empresas pagadoras de dividendos que vale a pena investir nelas, desde que, claro, sejam empresas que tenham
boas perspectivas de negócio, porque não vale nada olhar só para os dividendos e as empresas estarem numa perspectiva ruim. Além disso, existem algumas outras maneiras das empresas pagarem espécies de proventos para os seus acionistas que não sejam os dividendos, como por exemplo a bonificação em ações, onde a empresa dá ações para os atuais acionistas, ou então a recompra de ações com posterior cancelamento, que quando acontece faz com que os atuais acionistas tenham uma participação maior no capital das empresas. Então existem ainda outras maneiras aí de se recompensar os acionistas que não sejam na forma de dividendos e de juros sobre capital próprio. Bom, aguardamos maiores definições, no entanto, no momento a gente tem muita especulação e poucas certezas e continuamos acompanhando os desdobramentos aí da reforma tributária que está sendo discutida, tá bom? Um abraço e até a próxima!